Parte 2. Sentei-me, tremendo de raiva e confusão em partes praticamente iguais, o coração acelerado, enquanto Tiago se levantava devagar e tirava de dentro da gaveta trancada do próprio escritório uma pasta antiga, visivelmente amarelada pelo tempo, as bordas gastas de tanto manuseio ao longo dos anos, e a colocava sobre a mesa de vidro entre nós dois, com um cuidado quase cerimonial. Minha mãe, Dona Rosa, trabalhou como empregada doméstica na casa dos seus pais durante os anos 80, bem antes de você nascer, ele começou, a voz mais firme do que eu esperava, considerando a gravidade tremenda do que estava prestes a revelar naquele momento. Seu pai teve um relacionamento com ela, durante um período difícil do casamento dele com sua mãe, quando os dois estavam praticamente separados dentro de casa, sem coragem de formalizar a separação. Eu nasci desse relacionamento, Eduardo. Seu Joaquim é meu pai biológico também. Sempre foi. O escritório inteiro pareceu girar ao meu redor, as paredes de vidro embaçando na minha visão periférica. Peguei a pasta com as mãos tremendo visivelmente e encontrei, ali dentro, cuidadosamente arquivado, um exame de DNA antigo, datado de exatamente 20 anos atrás, com o nome completo do meu pai e o nome completo de Tiago lado a lado, confirmando a paternidade biológica com uma certeza estatística de 99,99%, impressa em letras miúdas que eu li e reli várias vezes seguidas, tentando encontrar algum erro que simplesmente não existia. Ele descobriu que eu era filho biológico dele quando eu tinha 16 anos, Tiago continuou, os olhos marejados agora, a máscara de frieza profissional finalmente rachando por completo, revelando um homem tão destruído emocionalmente quanto eu estava naquele instante. Fez o teste de DNA escondido, sem contar para absolutamente ninguém, nem para minha mãe, nem para mim mesmo na época, através de um laboratório numa cidade distante, para evitar qualquer boato local. Só me contou a verdade inteira quando eu já tinha 20 anos completos, recém-formado, prestes a virar oficialmente seu sócio na empresa. Ele chorou, Eduardo, chorou feito uma criança pequena, sentado na minha frente, pedindo desculpa repetidamente por não ter tido coragem suficiente de me assumir publicamente enquanto sua mãe, Dona Cecília, ainda estava viva e lutando contra o câncer. Depois que ela morreu, ele me disse, com toda a convicção do mundo, que ia consertar as coisas direito, que ia me reconhecer oficialmente em cartório, incluir meu nome formalmente no testamento que ele vivia adiando, nos tratar como irmãos de verdade perante a lei, e não apenas nos bastidores silenciosos de uma amizade de fachada. Minhas mãos tremiam seguravam aquele exame antigo, a tinta já levemente desbotada pelo tempo. Por que ele nunca me contou nada disso, Tiago? Por que carregou isso sozinho a vida inteira? Por que ele tinha medo, Eduardo? Tiago respondeu, a voz quebrando de vez, as lágrimas finalmente escapando sem controle nenhum. Medo de que você me odiasse instantaneamente ao descobrir. Medo de destruir a amizade genuína que a gente tinha construído durante tantos anos sem essa informação pesando entre nós dois feito uma pedra enorme. Ele foi adiando, sempre prometendo resolver no próximo ano, depois que a empresa estabilizasse de vez, até que o AVC chegou de repente, antes mesmo que ele reunisse coragem suficiente para finalmente contar para você a verdade completa, sem cortes, sem meias palavras. Morreu sem testamento nenhum, Eduardo, porque morreu literalmente no meio da própria covardia de nunca ter formalizado absolutamente nada em vida. A raiva avassaladora que eu sentia por causa das manobras societárias secretas, do dinheiro sistematicamente desviado, da confiança de 15 anos brutalmente quebrada, começou a se misturar, de forma estranha e dolorosa, com uma dor completamente diferente. A dor profunda de descobrir que o meu próprio pai, o homem que eu mais admirava no mundo inteiro, tinha carregado sozinho um segredo daquele tamanho gigantesco por exatos 20 anos, sem nunca confiar em mim o suficiente para dividir aquele peso emocional enorme, preferindo o silêncio covarde à verdade dolorosa. Isso não justifica o que você fez, eu disse, finalmente, depois de um longo silêncio pesado, a voz visivelmente mais fraca do que eu gostaria que soasse. Você podia ter me contado a verdade inteira primeiro, Tiago. Podia ter conversado comigo como um irmão de verdade faria, não ter armado tudo isso silenciosamente pelas minhas costas, me forçando a descobrir através de um fornecedor qualquer, por acaso, como se eu fosse um estranho qualquer dentro da própria empresa que ajudei a construir. Tiago baixou a cabeça, envergonhado,
O primeiro sinal real e genuíno de arrependimento que eu via nele desde que toda aquela confusão tinha começado semanas atrás. Você tem toda a razão, Eduardo, e eu sei disso. Eu deveria ter contado a verdade primeiro, com calma, sentados como irmãos que sempre fomos sem saber oficialmente. Mas eu tinha muito medo de que você não acreditasse em mim, de que achasse aquilo tudo apenas uma desculpa esfarrapada, bem construída, para justificar interesse financeiro puro e simples. Fiquei 15 anos inteiros sendo tratado apenas como amigo próximo quando, na verdade, sempre fui seu irmão de sangue verdadeiro. Fiquei com raiva também, Eduardo, uma raiva que cresceu lentamente com o tempo, raiva do seu pai, meu pai biológico, por nunca ter tido coragem suficiente de me assumir publicamente de verdade, raiva de você, mesmo sem culpa nenhuma sua, por ter recebido, sem nem perceber o privilégio, tudo aquilo que eu sempre quis desesperadamente, o sobrenome de família, o reconhecimento público automático, o lugar garantido de filho oficial. Usei a manobra societária como uma forma torta, errada, eu reconheço isso agora, de finalmente pegar para mim aquilo que eu sempre senti, no fundo da alma, que também era meu por direito de sangue. Ficamos em silêncio absoluto por um longo tempo, dois homens de 36 anos completos, amigos a vida inteira desde os 8 anos, irmãos verdadeiros sem nunca terem sabido oficialmente até aquele exato dia, cercados pelos escombros emocionais de uma empresa construída juntos com tanto suor e esforço, agora dividida amargamente por mentiras que, no fundo, não eram nem dele, nem minhas, mas sim do homem que os dois, cada um à sua maneira particular, sempre chamamos carinhosamente de pai. Não resolvemos absolutamente tudo naquela tarde chuvosa de sexta-feira. Levamos o caso formalmente à justiça nas semanas seguintes, reconhecemos oficialmente o vínculo biológico através de um novo exame de DNA judicial, reestruturamos completamente a sociedade da empresa com a ajuda de mediadores profissionais experientes, dessa vez com contratos que os dois líamos linha por linha, palavra por palavra, sem nenhum excesso de confiança cega igual ao que nos trouxe até aquele ponto de ruptura quase total. Hoje, quase um ano depois daquela conversa reveladora, dividimos a empresa novamente como sócios formais e, principalmente, como irmãos reconhecidos oficialmente perante a lei, não porque eu tenha perdoado completamente a traição societária cometida. Essa ferida ainda dói em dias específicos, mas porque entendi, com o tempo necessário e muita terapia individual, que a maior traição de toda essa história dolorosa nunca partiu verdadeiramente de Tiago. Partiu, na verdade, do meu próprio pai, um homem bom, trabalhador, amoroso à sua maneira limitada, mas que preferiu, covardemente, carregar um segredo pesado sozinho por 20 anos inteiros a nos dar, a mim e a Tiago, a chance real de crescermos sabendo, desde muito cedo, que a amizade mais forte e verdadeira da nossa vida inteira já nascia, desde o começo, exatamente do mesmo sangue correndo nas nossas veias.